roda hoje, né? Eu espero que a gente tenha mais tempo ao fim das apresentações para podermos trocar mais e conversarmos sobre isso, mas é uma contribuição muito valiosa, muito grata até por expor aqui, né? Tendo já esse histórico que é muito complexo, né? Imagino, para você. Muito grata. Eu vou seguir com a minha apresentação, porque quando eu fui convidada para ser mediadora, eu falei, quero livrar uma das ansiedades logo de início. Então, eu vou pedir para a Luar colocar aqui a apresentação, que ela vai me ajudar para que eu consiga seguir vendo vocês e controlando o tempo ao mesmo tempo. Muito grata, Luar. Qualquer coisa, se vocês não me escutarem, tá, alguém está aqui nessa parte fechada, me dá um toque que eu estou vendo as mensagens da aba aqui da chamada, tá? O tema que eu trago para o debate hoje é literatura africana, uma nova maneira de pensar a educação e a pesquisa. Já pode passar, por favor, Luar. E isso eu comecei a pensar muito como seria, né? Já existem alguns modelos. Ontem a gente escutou, né, nas duas mesas, pelo menos que eu acompanhei, um tanto sobre, né, esse projeto para uma educação antirracista, e, e eu tive um descortinar muito grande em uma disciplina que eu fiz aqui em São Paulo, na FEFELESH, que chama Terra, Terreiro e Territórios, Deslocamentos para uma Cosmologia Negro-Brasileira, na qual, pela primeira vez em 33 anos que eu tenho hoje, eu nunca parei de estudar, eu conheci muitos autores e autoras pretas, africanas, também brasileiros, né? Mas isso fez com que eu começasse a pensar como é que seria se a gente tivesse, né, essa troca vinda de outras regiões, né, de outro Oriente, né? Como é que seria essas relações, o quanto a gente tem a aprender e como isso mudaria na construção de um sujeito, né? Uma construção individual mesmo, de si, assim, né? E nessa disciplina eu pude também revisitar um aprendizado escolar que eu chamo de tendencioso, porque hoje me parece que se discute muito mais, por exemplo, as questões sobre invasão, né, ao invés de descobrimento e tudo isso que hoje a gente fala mais, ainda bem, né? E, e aí revisitar isso, assim, porque essa disciplina nos dava o nascer negro, a poesia negra, o existir negro. Então, por semana, a gente aprendia assim tudo de novo, né? Revisitando esse lugar que eu considero que eu aprendi errado. E, e como é diferente, né? Poder estar numa sala onde a dinâmica é completamente diferente do que a gente costuma ver até mesmo na sala acadêmica ali de pós-graduação, as apresentações, né, que são sempre pelos títulos, espaços que estudou-se, e de repente não, a apresentação fala de algo que marca em mim, algo familiar meu, o outro vai trazer, né, assim, marcas da vida como uma apresentação, e não os títulos e línguas que falam, enfim, é muito interessante ocupar esse outro. Diversas vezes eu me sentia muito feliz e muito perdida, porque é uma outra lógica que a gente não está acostumado, né? E isso me fez pensar e começar a escrever
sobre isso, porque seria de muito ganho para a gente como sociedade se isso acontecesse como uma prática comum. Pode passar. Uma outra coisa que está aqui no fim, mas já pode passar, Luar, pensar, né, nessas autoras e autores que não são clássicos, né? A gente não vê essa autora, por exemplo, né, a Sobun Fusomé, como um clássico, né? Ela não é um clássico, assim como eu acho que não existe, ou devem existir pouquíssimos autores pretos que são considerados clássicos. Piorou ainda, me parece, da literatura africana, né? Eu não conheço, e pesquisando e falando com outros amigos e amigas do doutorado, eu não encontrei alguém que falasse, não, existe, não, né? E ainda trago aqui a Sobunfo, né? Que é um tanto mais conhecida dentre eles. Mas o que me chamou muito a atenção na leitura do livro dela, O Espírito da Intimidade, nessa disciplina, foi pensar que ela traz para a gente, né, a vivência dela na aldeia da Gara, que fica localizada ali na África Ocidental. E aí ela fala num trecho do livro sobre a homossexualidade, né? Que isso dentro da aldeia é visto como essas pessoas elas são guardiães do portão. É assim que ela escreve no livro. E aí eu trouxe um trechinho que é: os guardiães são pessoas que vivem no limite entre dois mundos, o mundo da aldeia e o mundo do espírito. Então, as pessoas são vistas de uma maneira muito mais respeitosa, muito mais divinas, como a gente está acostumado a ver, né? E como isso mudaria essa trajetória de vida das pessoas que se identificam e se declaram homossexuais, se elas tivessem crescido nessa aldeia, por exemplo, eu fico pensando, né? Pode passar, Luar, por favor. E aí comecei algumas indagações, né? O que essa cultura poderia contribuir para o nosso exercício de pensamento enquanto sociedade, né? Como é nociva a nossa educação para aqueles que escapam do que é imposto socialmente, né? Essa estrutura patriarcal de família. Quem não se encaixa nisso? É, essas pessoas vivem de uma maneira que, na maioria, carregada de medo, né? Eu tenho muitos amigos, né? Minha primeira formação é artes cênicas, eu sou atriz, e eu tenho muitos amigos que têm marcas no corpo, né? De desenvolver vitiligo, de desenvolver depressão, porque se entendiam crianças homossexuais e não conseguiam entender o que era isso, não era acolhida, não, né? Tinha medo desse ser diferente perante os outros. E como eu fico pensando como seria se elas tivessem crescido nessa aldeia e não vistos como, nossa, diferente, que estranho, que a família numa coisa de vergonha, mas como guardiães, né? Como se desenvolveria esse ser humano, né? Eu, eu arrisco dizer que talvez essas pessoas não desenvolvessem depressão, vitiligo, nada disso, porque elas não teriam um olhar que as rebaixasse, mas que, né, são guardiães. Então, como é rica essa troca e como a gente perde, né, quando a gente não está em relação com outros espaços, com outras experiências e maneiras de viver. E aí eu trago o que as alianças com a epistemologia indígena e oriental poderiam nos trazer, né? Desde o primeiro dia desse evento, a gente tem visto um pouco do que é esses outros espaços, né? De como se relacionam. E isso é extremamente rico, né? A gente tem aqui no Brasil, hoje em dia, muitas falas do Krenak, né? E como a gente aprende, né? Como seria se a gente pudesse conversar e ouvir mais as lideranças indígenas do país, né? O quanto isso não acrescentaria, né? Dentro da educação, a gente vê
Na escola pública, por exemplo, a gente tem a escolinha Maria Filipa, né, na Bahia, mas na escola pública a gente não tem normalmente um currículo emancipador, mais libertário nesse sentido, e como poderia ser se a gente formasse nossas crianças, né, já dentro dessa outra estrutura, assim como a gente viu ontem uma boa parte disso com as professoras da Escola do Amor em Lima, né, que fica no Butantã, em São Paulo também, mas são pouquíssimas escolas dentro de uma população gigantesca que se beneficiaria muito para além, né, de qualquer campo estudantil. Então, eu acho uma reflexão urgente para a gente, né? Ainda mais aqui hoje, dentro desse seminário de práticas contracoloniais. E aí, pode passar, Luar, por favor. E aqui eu trouxe um pouco das referências, não ia conseguir dizer aqui, e aí temos também a Wanda Machado, que para mim foi uma descoberta, né? Que é uma doutora historiadora da UFBA também, e nessa obra Pele da Cor da Noite, ela traz, né, um tanto dessa urgência em descortinar mundos, né? A gente pode ir juntos, em comunidade, olhando para lugares que já exercem uma cultura diferente de viver, esse descortinar mundos, né? Descobrir coisas juntos. Trouxe também o quilombismo, que fala desses documentos de uma militância pan-africanista, do Abadias Nascimento, a Maria Beatriz Nascimento também, para pensar mesmo essas estruturas de comunidade, né? São referências que eu acho importantes. Tem o link também para esse programa que eu falei, e o meu contato, porque a obra da Sobunfo se acha fácil, parece, pela internet, mas se alguém ficou interessado, eu tenho ela em PDF e é só me escrever que eu mando por e-mail e para a gente poder discutir fora daqui também. É essa a minha breve reflexão hoje aqui. Muito grata pela atenção de vocês e pode ir tirando se você quiser, Luar. Muito grata. E eu já vou chamar aqui na nossa roda a nossa próxima palestrante, que é a Caroline Domingues. Fique à vontade para colocar o seu slide. Bom dia, primeiramente a todos. Eu vou abrir a câmera, gente, mas não se assustem, porque eu estou com um problema no olho direito, aí ele está um pouquinho tapado, tá bem? Só para... Aí estou com esse probleminha. Mas nós vamos apresentar da mesma forma. Deixa eu compartilhar aqui primeiro a minha tela com vocês. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, estamos te ouvindo, Caroline, fica tranquilo. Está aparecendo meu slide? Vocês? Está aparecendo, sim. Ele não está na tela cheia, porque eu acho que você está apresentando do celular, né? Mas a gente consegue ver. Sim, pode? Ah, você vai tentar virar. Ah, ficou muito melhor. Oi? Pronto. Perfeito. Mas está aparecendo deitado, normalzinho, porque para mim está aparecendo de outra forma? Está aparecendo, sim, igual estava o meu, né? Em retrato. Tá tranquilo, tela cheia. Certo. Então, esse meu trabalho, ele é referente a uma pesquisa que eu estou fazendo também no meu mestrado profissional em arte. E essa minha pesquisa, ela está em desenvolvimento. Com alguns resultados, análises, né, em cima dessa minha pesquisa. Essa minha pesquisa, ela está acontecendo numa escola pública que se chama Professora Maridalba Pantoja, que é a escola onde eu atuo como professora de arte, né? E, assim, esse meu objeto de pesquisa, eu escolhi ele porque nessa escola que eu estou, ela não tem um espaço para que se possa trabalhar arte. Eu sou licenciada em teatro e aqui, muitas escolas, não sei como é, acredito que também seja assim no Brasil, né, como um todo,
Algumas escolas estaduais, públicas, elas têm essa dificuldade de um espaço criado para trabalhar arte, principalmente o teatro. E, normalmente, quando a gente, né, adentra a essa educação básica, a gente logo se pergunta para a gente se a gente tem que apresentar, a gente tem que ensinar o desenho, ir para o desenho, ir para o rabisco, ir para a pintura. Quando a gente vem de uma licenciatura que é diferente dessa das artes visuais, a gente acaba tendo um choque. Eu não sei se acontece com os de arte no Brasil, mas eu peguei um pouco desse choque. Então, eu comecei a pensar como é que eu poderia trabalhar o teatro dentro da escola e que eu não ficasse apenas no desenho, nesse lúdico do rabisco, porque eu sou professora do primeiro ao quinto ano, que são as crianças no início, né, da alfabetização. E, nesse sentido, eu comecei a desenvolver esse projeto dentro da escola, de contadores de história, mas colocando a criança como contador. Porque quando a gente começa a falar sobre contadores de história, normalmente nós pensamos no professor contador de histórias, né? Na pessoa adulta que conta histórias dentro desse espaço escolar. Então, eu comecei a visualizar a criança como contadora de histórias. Porque quando a gente adentra esse espaço escolar, principalmente dessas crianças de primeiro ao quinto ano, eles querem que a gente escute as histórias deles. Eles querem que a gente perpasse por as histórias que eles trazem, histórias familiares, histórias do interior, que eles trazem muito, que eles querem contar. Então, eu comecei a perceber isso e comecei a trabalhar com essa contação de histórias. Então, por isso que o título da minha pesquisa ela é essa experiência performativa e formativa dentro da escola, porque a contação de histórias ela traz para a gente não só essa questão da memória, mas essa questão da leitura, do estímulo à leitura, para que as crianças sejam mais criativas, mais imaginativas, que elas sejam mais protagonistas das suas histórias, de fato. Deixa eu passar aqui no slide. Essa minha pesquisa eu estou fazendo com os alunos do quarto e do quinto, mas eu iniciei esse ano com o quinto ano, que são as crianças que estarão saindo da escola e que vem passarão por um capital maior. Então, esse ano eu foquei com os meus alunos do quinto ano. Toda essa problemática que eu falei para vocês anteriormente, ela vem sobre de que forma essa contação de história ela pode contribuir para uma experiência não só formativa, mas para uma experiência performativa dentro da escola mesmo, né? Dentro da disciplina arte, da ensino fundamental 1. Então, eu comecei a trabalhar com eles diversas maneiras de contar histórias dentro da sala de aula, já que eu não tenho um espaço específico para isso. Aí, esse meu objeto de pesquisa é uma contação de história, e o meu objetivo é investigar essa contação de histórias dentro da escola, fazendo essa relação entre narrativa, oralidade, memória e performance. Por que eu coloquei narrativa, oralidade, memória e performance? Porque quando a gente vai buscar, lá no início das contações de histórias, a gente consegue perceber que essa contação de histórias ela vem dessa maneira de repassar o conhecimento dentro das comunidades, né? Quando ainda não havia a escrita, de fato, para guardar essas histórias, elas eram passadas por essa narrativa, por essa oralidade. Então, por isso que eu trabalho com essa questão da narrativa, da memória, e trazendo isso da performance para dentro da arte, para dentro do teatro. A minha metodologia toda nessa minha experiência dentro da escola, ela é qualitativa e fenomenológica, né? Porque eu também faço parte dessa contação. Eu conto histórias junto com eles e escuto essas histórias deles. E isso traz para mim essa questão da experiência deles enquanto contadores, da minha experiência enquanto professora de artes, enquanto professora de teatro dentro dessa escola. E eu posso, com isso, fazer múltiplos traçados, fazer múltiplos trabalhos com isso. Então, eu coloco contação de história e trabalho com o desenho também, a partir do desenho que eles trazem,
pego causas que eles trazem do interior, histórias essas histórias urbanas, histórias que acontecem na casa deles, aí eu peço para que eles façam esse link, né, entre as coisas que eles escutam, as coisas que eles vivenciam. Então, eu tento trazer também para essa contação de história, para esse meu trabalho dentro da escola, essa questão da vivência deles, da realidade em que eles vivem dentro dessa comunidade. Aí, o meu referencial teórico que eu venho sempre trabalhando é o Zumthor, que trabalha com essa questão da voz, da performance e da oralidade, em que ele reflete essa questão da oralidade como uma memória, né, que é a história de passar de geração em geração, contando essas histórias. Trago o Celso Sisto, que fala sobre essa importância de contar histórias para crianças. A Radino, que fala sobre essa importância da infância e seu desenvolvimento. Então, eu coloco o Sisto com a Radino para falar sobre essa importância da contação de história, desse desenvolvimento da infância, desses primeiros passos deles dentro da escola, né, dessa formação. Trago a Abramovic, que é conhecidíssima, né, na história da contação de histórias e de literatura infantil, que trabalha com isso. A Bussato, que fala sobre contar histórias, sobre o segredo da narrativa, como contar uma história. Né? Então, eu vou explicando para eles de que maneiras nós podemos contar essas histórias. Eu levo fantoches, às vezes a gente conta histórias com o que a gente tem dentro da sala de aula, às vezes um lápis vira um personagem. Então, a gente vai trabalhando assim. Também dentro dos conceitos da Ana May Barbosa, que é arte e educação. Aqui, eu vou começar a trazer para vocês algumas fotos de algumas dessas contações que eles já fizeram em sala de aula, que eu também já fiz, nessa nossa vivência, nesse início desse ano, né, nesse primeiro semestre que já passou, e que esses resultados, eles apontam que essas crianças, elas que participam dessas contações de histórias, elas conseguem ampliar o repertório da literatura infantil delas. Inclusive, elas já começam a procurar a própria biblioteca da escola para escolher histórias para contar, né, dentro da disciplina de arte, dentro desse nosso momento de contação de histórias dentro da disciplina. E eles conseguem desenvolver a criatividade deles e a imaginação. Eles pegam diversos bonecos, eles levam brinquedos, eles levam desenhos, tudo para contar a história que eles escolheram nesse sentido para apresentar para a gente na sala de aula. Então, eles pegam de tudo. Então, tudo para eles não é só uma brincadeira, também é essa questão de trabalhar a criatividade, de fazer com que um simples lápis vire um príncipe, ou vire uma sereia, ou vire uma lenda. Então, eles fazem com que esses objetos eles virem também personagens. Então, eu acabo fazendo esse link com a questão da contação de histórias a partir desculpa, gente. Desses objetos imaginados, que a gente consegue fazer virar um personagem. Tá? E assim eles conseguem compreender a realidade deles nessa comunidade na qual estão inseridos. Então, eles falam sobre coisas que acontecem na rua, na cidade, as experiências que eles têm. Aí aqui eu trago para vocês agora algumas fotos, tá? Deles apresentando nessa contação de história, aí é dentro da biblioteca, lá da escola. Aqui já são eles contando algumas histórias que eles escolheram, que eles levaram, algumas são que eles escrevem, porque eles também já estão trabalhando essa questão da produção textual para contar histórias. Aqui, trabalhando com o teatro de bonecos, para eles também fazerem essas contações, as contações que eles levam para dentro da sala de aula. As imagens da aula de arte que acontece. E é isso, gente. As minhas referências estão aqui. Quem quiser, depois eu posso compartilhar com vocês essa minha pesquisa. Ela ainda está em andamento, no caso. Bom, aqui, voltamos para cá. Essa minha pesquisa ela ainda está em andamento. Espero que não tenha corrido tanto, com medo do tempo, mas espero que tenha dado para compreender um pouco dessa minha vivência, dessa minha experiência na escola. Essa experiência ainda tá acontecendo, eu ainda estou
nesse processo de pesquisa. Vou começar agora com o 4º ano, que é a série que vai passar para o 5º ano, e a gente ainda está nessa perspectiva. Inclusive, esse projeto entrou no PPP da escola esse ano, né, para que a gente consiga inserir mesmo, de fato, um projeto de contação de histórias de leitura e produção textual já na escola como um projeto permanente. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Caroline. Muito interessante, muito importante esse trabalho, né? Espero que a gente consiga falar mais no. Muito grata. Vou então dar a palavra aqui para Cíntia Nishida. Fica à vontade, Cíntia, para já colocar o seu material no ar. A palavra é sua. Ok, obrigada. Bom dia, né, a todos, todos. Agradeço o acolhimento, né, principalmente da Luar, que estava sempre em contato ali com a gente. Vim apresentar esse trabalho que eu fiz em parceria com a Nathalie. Ela não está aqui hoje porque ela está nesse horário em aula, então estou apresentando por nós. Esse trabalho foi realizado com um álbum de figurinhas, né? Principalmente com obras de artistas negros e indígenas. E aí, antes de começar a falar dele, vou contextualizar um pouco a escola no qual a gente trabalha, porque ela tem um currículo diferenciado. É a MFE Ieja Raopila. Ela é uma escola municipal de educação integral da cidade de Campinas, e o currículo dessa escola segue um projeto piloto que foi elaborado por professores, né, da rede, e ele favorece o desenvolvimento mais de projetos interdisciplinares e aulas que sejam fortalecidas pelo planejamento e trabalho coletivo dos professores. Nessa estrutura, a gente segue a não hierarquização dos componentes curriculares. Então, a disciplina de artes, ela tem 5 aulas nas turmas de 1º ao 5º ano e 6 aulas semanais, né, nas turmas de 6º ao 9º ano, que é o mesmo número de aulas das outras disciplinas. Então, português e matemática não tem um peso maior, né, em relação à arte, em relação à educação física e aos outros componentes. E aí, do 1º ao 5º ano, a gente teve a criação dessa disciplina, Cultura, Identidade e Lugar. É uma disciplina que não tem ainda um currículo, né, formal, então ela está sendo, né, discutida ainda pelos professores desse componente. E no caso da Nathalie, ela foca na cultura popular, na pedagogia griot e também na cultura indígena e na cultura negra. Esse projeto a gente elaborou num período muito específico, que foi um retorno presencial, né, após o tempo de ensino remoto. E na nossa escola a gente voltou no período parcial, então a gente não estava com o horário, né, da escola integral, que a gente faz das 8 até as 3h30. Então a gente conseguiu trabalhar um pouco mais nesse álbum. Então a gente criou esse álbum com as informações de artistas negros e indígenas, complementando, né, com uma parte da biografia, com algumas obras, e esses artistas, eles foram escolhidos a partir de conversas que a gente realizava no grupo de estudos Cultura Afro e Antirracismo, que é um tempo docente de formação exclusivo das escolas de educação integral. Então, semanalmente, a gente tem 4 horas aulas para se reunir nesses grupos de formação. Na nossa escola, esses grupos são definidos pelos próprios professores, e aí um grupo de professores se reuniu em volta desse tema.
As intenções principais desse projeto foi retomar os conteúdos apresentados, né, por meio das atividades remotas. Então, no período das atividades remotas, a gente elaborava alguns cadernos de atividades, e neles a gente, né, eu em parceria com a Nathalie, na disciplina Cultura e Identidade de Lugar, a gente criava alguns conteúdos para integrarem esse caderno e serem impressos e entregues aos alunos. Dialogar sobre diferentes artistas e linguagens artísticas, explorar o caminhar pelos espaços da escola. A nossa escola ela foi fundada como escola parque, então ela tem um meio natural muito grande, a gente tem uma área verde bem extensa. Firmar nessa conexão com a natureza e acolher as crianças nesse retorno presencial gradual. Então, a gente estava revendo essas crianças depois de um tempo, né, em casa. Como que foi a estrutura dessas aulas? A gente começava com uma leitura compartilhada, então a gente escolhia algum livro para ler com os alunos, retomar algumas dessas atividades que a gente criou para o ensino remoto, por conta até da dificuldade, né, de pegar o material que algumas crianças tiveram, de realizar, né, alguns encontros via Meet, falar um pouquinho da biografia desses artistas e apreciar algumas obras. E aí no último dia dessa semana, né, dessa vivência, a gente finalizava com uma caça às figurinhas, no ambiente natural da escola, e aí as crianças trocavam e colavam depois as figurinhas no álbum. Os livros que a gente utilizou nessa semana são 2 livros do Emicida, né, o Amoras, e foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. O livro Sou Indígena e Sou Criança, e o livro O Amigo do Rei, que a gente tem a foto de um aluno compartilhando aqui a leitura. Aqui é um dos exemplos das atividades que a gente colocava nesse caderno, então a gente criava essas pequenas HQs, né, sobre a temática e os artistas que a gente ia explorar naquela quinzena. E aí a gente fez um da MC Sofia, né, que é uma rapper, e que a gente tinha trabalhado com a música dela em outras ocasiões. Aqui alguns exemplos das apresentações, né, que a gente fazia para compartilhar a biografia para os alunos. E aqui um esquema de como a gente organizou essa caça às figurinhas. Então, a gente fez com terceiros e segundos anos. Para isso, a gente precisou confeccionar artesanalmente esse material, então tudo foi feito na escola, a gente fez impressão preto e branco mesmo. As figurinhas, a gente fez uma impressão colorida naquele papel de etiquetas. Aí depois a gente cortou tudo, separou em alguns envelopes e espalhou os envelopes pelo ambiente natural da escola. Com os terceiros anos, a gente fez uma leitura dos mapas, né, a partir da visão do Google Maps ali, onde estariam espalhados os envelopes. E aí depois disso, com o mapa em mãos, eles foram fazer a caça às figurinhas, e aí aquele processo de se organizar, abrir os envelopes e trocar as figurinhas repetidas. Depois eles foram colando as figurinhas no álbum, e aí eles tinham que identificar visualmente, né, a qual obra pertencia a figurinha para colar na página do artista. Nesse movimento, a gente começou com os terceiros anos, então os professores que esconderam as figurinhas, e aí com os segundos anos, quem escondeu as figurinhas foram os alunos do terceiro ano.
Então, a gente deu um tempo para os alunos esconderem, né, as figurinhas, aqui algumas fotos, né, escondido na árvore, ali no brinquedo, na planta, os envelopes. E aí, depois que esses alunos esconderam as figurinhas, a gente se reuniu com os alunos do segundo ano. Aqui é um pouquinho de quando a gente saiu para caçar essas figurinhas com os segundos anos. Algumas fotos, né, do processo de colagem das figurinhas. Então, o álbum tinha até um espaço para eles colocarem o nome deles. Aqui eles abrindo os envelopes, colando as figurinhas que eles conseguiam identificar já com os artistas. Aqui a página da impressão das figurinhas no adesivo. Uma das nossas inspirações foi esse texto, né, da Maria Amélia, sobre essa expressão do brincar, né? Será que a arte da infância não está no exercício de sua liberdade, de sua imaginação, de sua expressão vivida com maestria no ato de brincar? Então, com essa frase linda, eu encerro aqui a minha apresentação. Agradeço a escuta de todos. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Parabéns pelo trabalho. Nossa, que lindo. É isso, né? A primeira infância, esse aprendizado por meio do lúdico. Acho que não existe melhor casamento, né? Nesse sentido, assim. Dá uma alegria de ver espaços escolares como esses, assim. Muito grata. Vou chamar a nossa próxima palestrante, que é a Iandra Firmino. Fique à vontade para já compartilhar seu material, caso tenha. A palavra é sua, Iandra. Oi, Patrícia. A Iandra não entrou ainda. Ah, tá. Então, Só ela que não entrou, as outras são todas. tá. Obrigada, Leonel. Eu vou passar, então, para a próxima pessoa da nossa organização, que é a Bárbara dos Santos. Fique à vontade, Bárbara, para colocar o seu material, caso exista. A palavra é sua, fique à vontade. Olá, bom dia. Vocês escutam bem? Bom dia, escutamos, sim. Aqui a internet está oscilando, que eu estou na universidade, então se cair, vocês me avisam no chat e se travar alguma coisa, tá? Pode deixar, estou atenta. Vou compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Eu vou colocar aqui no modo cheio. A apresentação ficou... Dá para ver agora no modo horizontal? Sim, está na tela cheia, perfeito. Tá, joia. Então, eu vou iniciar. Eu estou sem ver vocês, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, então eu sou a Bárbara, eu sou professora de artes na Prefeitura de Limeira,
pertinho aí da Cíntia, e venho apresentar esse primeiro trabalho, que eu intitulo Inventos Poéticos, Bordaduras em Imagens e Palavras. Esse ano iniciei o mestrado profissional em artes, aqui pela Unesp, Instituto de Artes. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco essa caminhada que eu venho buscando aí no mestrado, a partir também dessa vivência na escola e dessas experiências com os estudantes e os desdobramentos que a gente vai fazendo aí com as literaturas, enfim, né? Então, inventos poéticos, bordaduras em imagens e palavras. Então, é um relato de experiência, a partir de uma sequência que eu coloquei virtual online, realizada no segundo semestre de 2020, ali na metade ali daquele ano mais crítico, com 3 turmas de estudantes de 5º ano, no contexto da aula de arte, numa escola de ensino integral. Então, foi proposto aos estudantes inventar com a câmera, a partir de objetos guardados em diferentes lugares da casa, na qual eles fotografar e depois enviar essas imagens. Então, foi um processo de pensar como continuar, então, dando essa visibilidade para eles, né, do que é a arte, né, desses processos que a gente vem fazendo na escola, mas uma vez que a gente não podia mais estar no espaço escolar coletivo, então a gente pensou um pouco nesse processo de trazer a escola para casa e explorar esse ambiente a partir dessas fotografias. Então, durante o exercício fotográfico, foi disponibilizada uma lista de músicas e de canções, e eles foram compondo, né, uma poética entre música, paisagens sonoras, com imagens e palavras, e algumas coisas que a gente ia propondo para eles, né? Então, o objetivo aqui é possibilitar que os estudantes, então, componham, que eu estou chamando aqui de bordaduras em imagens e palavras, que é uma ideia de uma artista que eu gosto muito, que é a Edith Derdick, que ela tem um livro sobre linhas de costura, onde ela vai trazer essa ideia de linha, né? E pensar mais amplamente a partir também do Bachelard, que é a casa como espaço de criação e invenção. Então, pensando essas duas referências, como que a gente poderia, então, trazer esse trabalho e esses desdobramentos para os estudantes, né? Não perdeu a conexão, né, gente? Não, a gente está te ouvindo. Ai, tá bom. Ai, deixa eu voltar aqui. Eu tô sem ver a internet, sem nada aqui. Então, a partir da experiência com a câmera, foi possível observar o lugar de fala, né, que eu estou chamando aqui, e como os estudantes se reconhecem em imagens e palavras, desvelando suas particularidades e pensando esses outros modos de invenção e de poéticas, né, que são esses modos que eu estou chamando aqui de deslocamento, né, de estar em deslocamento. Então, aqui são algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Então, foram fotografias que eles foram fazendo, né, e a gente foi trazendo para eles também os objetos que eram comuns, né? E aí pensar o que essas imagens possibilitam pensar, né? Então a gente traz um poema que vai pensar, no caso aqui a gente tem um objeto, né, que é um signo compartilhado por todos nós, mas pensando poeticamente, também tentando trazer o sentido do dicionário, né, para pensar se esse objeto que a gente está diante dele é isso mesmo, ou a gente pode inventar outros modos de pensar esse objeto, né? Então, aí a gente foi fazendo composições, isso tudo foi feito, o 5º ano foi elaborando, eles foram fazendo, a gente foi conversando, pensando como que essas imagens e essas palavras, né, que eu estou chamando aqui de bordadura, né, que é um termo que a Edith Derdick usa nos trabalhos de linha dela, mas para pensar que esses modos de compor com imagens e palavras possibilitar essas bordaduras que estão aí escondidas, estão ocultas de alguma forma, e a gente quer dar uma visibilidade no sentido de pensar que isso é arte, isso e são modos também de pensar o espaço, né? A referência do Bachelard ele vem muito nesse sentido, de pensar a casa como espaço de criação, a casa como esse potencial que pode trazer aí para os estudantes novas formas de entender, uma vez que a gente não tinha mais
a escola ali, né, o espaço físico da escola. Então, adiante aqui. Então, a gente tem outras composições. Então, aqui, vou mostrando para vocês irem vendo como que essas composições, então, a gente, né, eu fui pensando nessas referências também, né, de artistas, de mulheres e de personalidades também que talvez não seja tanto do repertório deles, mas que de repente eles podem ter ouvido de algum familiar. Mas então a gente foi tentando trazer essas outras referências para pensar como que essas bordaduras com imagens e palavras elas podem trazer um significado e mais do que isso, né? Eles terem essa autonomia de compor poéticas do espaço, né? Uma vez que a gente estava ali, né, na aula de arte online remota, né, a gente teria que continuar esse processo de criação com eles. A gente teria que continuar pensando a arte então, como essa proposta poética artística, onde seria então a criação a partir do repertório, do olhar dos estudantes, que é o mais importante aqui desse trabalho. Então, a referência do Bachelard, né, que eu gosto de pensar da casa como esse primeiro canto do mundo, né, como ele diz, né, é o primeiro universo, né, um verdadeiro cosmos. Então, quando a gente olha para essas imagens, a gente vê diferentes possibilidades, né? Quando a gente mostra essas imagens para eles depois, eles não reconhecem mais aquele espaço como deles, porque eles falam que agora não é mais meu, agora é nosso, é coletivo, porque as imagens estão povoadas dessas outras formas aí de pensar, né? O espaço, a casa, enfim. Então, eu gosto muito de pensar na poética do espaço a partir do Bachelard e também com a Edith Deody, que é essa questão das bordaduras, que é um termo que ela usa que eu gosto bastante. Aqui a gente tem uma outra composição, né? Então, pensar um pouco esses objetos, né? Esses objetos que guardam memórias, né? Esses objetos que têm um significado para as famílias, e a gente tira esses objetos ali, né? E pensa a partir deles, com as músicas, com os poemas, a gente dá uma nova, vamos dizer assim, a gente dá uma marca, né, ou uma ideia nova que o objeto não tinha até então, né? Então, isso parte também deles, né? Então, isso que é interessante, né? Eles se colocarem na imagem também de alguma forma, né? Pensar essa construção, né, das poesias, das imagens também, como essas formas de pensar esses deslocamentos, né? Então, isso foi bem interessante de pensar durante o exercício. E também, nessas imagens, como é pensar a palavra imagem, né? Que às vezes a gente, talvez aí por uma questão, não sei, da própria ciência, a gente vê algumas coisas de tentar separar, né? E o que a gente tenta fazer aqui é buscar que essa palavra, ela não é só palavra escrita, decodificada, uma palavra da língua, né? Que a gente está pensando aqui, mas essa palavra ela está povoada de imagens e as imagens povoadas dessa escrita, né, dessa palavra que tem significado, essa palavra que está nos colocando aqui nesse momento, por exemplo, né? Então isso é pensar essas formas poéticas entre palavra e imagem, né, que eu chamo de bordadura, mas que traz e possibilita que os estudantes então possam enfim, a partir das suas criações, pensar esse espaço. Aqui a gente tem outra composição, e aí também esses enquadramentos, né? Então, isso também que é interessante de pensar na fotografia, é como esses enquadramentos também revelam e mostram uma maneira desses estudantes também significarem o espaço, né? Então, a gente vem mostrando para eles como que é pensar com a câmera, quer dizer, a câmera pensa, né? Como que a gente faz com que a câmera também revele coisas que a gente está pensando, né? Então, pensar também essa câmera como não só um dispositivo que está ali, mas, no caso o celular, né, que eles fizeram com o celular, mas pensar também que essa câmera, ela guarda subjetividades, ela guarda essas singularidades, que quando a gente está em contato com ela, a gente consegue, então, fazer, quer dizer, é uma simbiose, né, da câmera e de quem está operando com ela. E aí eu então finalizo com a Edith Derdick, né, que é essa artista que eu gosto bastante, e aí pensar essas imagens me vem muito essa referência da linha, né, que ela vai dizer linha substantiva, frágil, torta,
e fina, né? Sintonia pronta para se quebrar e se dobrar, e torcer, verter sobre si mesma, tal qual um verso que decide quando movimenta um lugar. A prosa vai em linha reta, bate na margem e retrocede, e mesmo assim, caminho vai e vem sem fim. E mesmo assim, quando algo existe, existe porque resiste, insiste e não desiste. Exige um quase um vão por um tris. Então, acho que é um pouco essa ideia, né? Que pensar essas imagens aqui, como os estudantes fizer essa composição, é pensar essas linhas, né? Essas linhas que está fora da imagem, as linhas que está, que são as linhas físicas, né? Essas linhas subjetivas, essas linhas substantivas, como ela vem trazendo, que é uma referência. Eu gosto de pensar que os estudantes também tiveram contato com algumas imagens dessa artista, né, que é pensar como essa linha, ela resiste, né, então como esse caminhar dos estudantes resiste a tantos empecilhos e tantas coisas que, né, vêm acontecendo, mas que a partir disso a gente pode criar, a gente pode transcender, né, então essa correnteza, esse transbordamento que faz fluir. Então eu finalizo aqui com as referências. E agradeço e desculpa aí as questões técnicas. Muito grata, Bárbara. Que trabalho incrível, parabéns. Bem bonito, né, ver essa ampliação de olhar para os espaços, pensar composição, né, e toda essa poesia de algum modo já dentro da escola, né? Muito grata. Patrícia, eu tenho um outro trabalho, você quer que deixa depois para o final? Acho que é legal, né? Eu acho que sim. Ontem você tinha comentado que poderia Isso, ser, né? Então, tá ótimo. depois da última pessoa, eu te chamo de volta. Ok, tá certo. Obrigada. Eu vou chamar, então, agora a Kátia Rodrigues. Fique à vontade, se tiver algum material que precise expor, a palavra é sua. Alô, oi. Deixa eu compartilhar aqui. Opa. Você pode passar para outra pessoa, que eu vou fazer depois. Aconteceu um problema aqui. Kátia, eu posso compartilhar para você, se você quiser, viu? Você quer que a Luar compartilhe a tua apresentação ou você quer Não, finalmente? saiu, foi da tela aqui. Ele desligou. Você pode passar para outra colega que eu aguardo, não tem problema não. Tá bom, então, eu vou passar para a Luciene Pereira e Isso, depois a gente volta para você, tá bom? não tem problema. Perfeito, então. Luciene, fica à vontade, se você tiver algum material para compartilhar, a palavra é sua. Luciene, às vezes pode ter acontecido alguma. Eu vou então, que às vezes a pessoa cai bem distante, né? Eu já caiu umas vezesinhas aqui. Eu vou chamar então o próximo, que é uma apresentação que acontecerá em dupla, que é o Felipe Sena e a Ana Paula Amaral. Fiquem à vontade se vocês tiverem algum material para expor. A palavra é de vocês. Olá, bom dia, tudo bom? Vamos lá. Vou pedir para o Felipe expor, por favor.
Nosso trabalho trata-se de um relato de experiência, em que a gente traz como título Mundos Musicais Locais na Prática de Ensinar Música, relatos de experiência de uma proposta de ensino na licenciatura em música da UEAP. Eu sou Ana Paula, né, atuo na Universidade do Estado do Amapá, e o Felipe também, né, nosso professor da Universidade do Estado do Amapá. Pode passar, Felipe. Então, essa experiência, né, ela se deu na disciplina prática de ensino da música, que é uma disciplina que integra o currículo da licenciatura em música da Universidade do Estado do Amapá. E o nosso objetivo seria relatar parte dos resultados das atividades realizadas nessa disciplina, que tinha como objetivo discutir a prática docente do professor de música em diálogo com os mestres populares. O texto, a atividade, ela tinha como fundamentação, pode passar, Felipe, tinha como fundamentação, né, o texto Descolonizar a Educação, que são os mestres dos saberes populares e tradicionais no contexto da formação cultural, de Neto, 2016. Este texto, ele problematizava, né, sobre a importância de diálogos estabelecidos entre as esferas formais e não formais no processo de formação cultural. O autor, ele tomava de empréstimo as categorias analíticas colonialidade do poder, cabeça bem feita e ecologia dos saberes, que são trabalhadas por Aníbal Quijano, Edgar Morin e Boaventura Santos. Bem como as problematizações apresentadas por esses autores, discutiu a necessidade de efetivarmos uma reformação profissional docente que respeite e valorize os múltiplos e variados saberes locais nesse processo, né, de produção de conhecimento e também em relação ao contexto da educação básica. Então, a partir deste texto, nós organizamos algumas rodas de conversa dentro da disciplina, e dentro dessa roda de conversa, nós trabalhamos com mestres populares do Amapá, e uma das mestres populares que nós convidamos para participar das rodas, que eram formadas, nós formávamos os círculos, o mestre popular entrava na roda e falava um pouco sobre toda a experiência dele como mestre, né, como difusor da cultura, e à medida que ele ia falando, a gente ia fazendo as perguntas, né, para ele, se inteirando de todo o trabalho que ele desenvolveu culturalmente na cidade. E nós escolhemos, então, a Laura do Mar Abaixo. Pode passar, Felipe. Então, por que a Laura? Porque a Laura, ela atua há muitos anos na difusão da cultura, né, do Mar Abaixo, no Amapá, e então nós temos considerado ela como uma mestre popular da cultura no estado do Amapá. E o que é o Mar Abaixo? Não sei se vocês conhecem, mas o Mar Abaixo é uma manifestação cultural, né, constituída por canto, música e dança aqui no estado, e ela vincula-se ao fazer religioso do catolicismo popular praticado predominantemente pelas comunidades negras do Amapá. A Laura, ela pertence à família do mestre do Mar Abaixo, que é o Julião Ramos, e que era ele foi, né, um dos maiores líderes da comunidade negra do ex-território do Amapá e considerado um dos patriarcas do Mar Abaixo. Pode passar, Felipe. Mas também, paralelo a isso, além dela de fazer todo esse trabalho cultural, a Laura, ela também, quando conseguiu, né, ela tem uma formação como pedagoga e ela atua dentro da Secretaria de Educação do município, na área das relações étnico-raciais. Ela se denomina dançarina do balé afro-clássico e ela é cantadeira de Mar Abaixo. Ela nos informou também nessa roda que o governo do estado do Amapá dispensa uma verba para atender às comemorações do ciclo de Mar Abaixo anualmente. Ela fala que como que se organiza as apresentações do Mar Abaixo, que acontecem geralmente em 3 bairros na cidade, né, que é o Laguinho, a favela, ela chama de favela, mas hoje é o bairro Santa Rita, e comunidade do Curiaú, que é onde acontecem anualmente essas apresentações do Mar Abaixo. E
também, todos os anos, há esse ciclo do Mar Abaixo, que ela inicia no domingo de Páscoa. Ela falou também sobre a tia Biló, que é a única filha viva do mestre Julião Ramos, e começou, então, a falar como um todo dessa manifestação cultural que é tida como uma das maiores do Amapá. O Felipe vai falar um pouquinho aí para vocês sobre a Caixa do Mar Abaixo. Bom, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe também, professor da Universidade do Estado do Amapá. E a gente vai falar um pouco sobre essa experiência, né? Na época que nós tivemos contato com essa roda de conversa na disciplina, a professora Ana Paula era minha professora na universidade, né? Então, saí da universidade e entrei agora como professor. E gerar, né, esse tipo de experiência para os acadêmicos, né, que estão em um curso de ensino superior, em música, principalmente na área artística, né, é muito importante que eles tenham esse contato, né, com esses mestres populares, né. O porquê? Até então a gente ficava muito enraizado naquela cultura mais erudita, né, aquela essência mais eruditizada, e aí às vezes a gente acabava que esquecia, né, de colocar essa linguagem, esse regionalismo que a própria LDB ela prevê, né, no ensino de arte. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa caixa, né? Essa caixa ela é feita com madeira, né, cavada, ou com os materiais recicláveis, né? E é o principal instrumento que guia, dá ritmo e sonoridade na tradição do Mar Abaixo. Tá? Então, vocês podem estar vendo aí, ela está na imagem, né, a caixa de Mar Abaixo. Ela é feita ali nessa foto, ela está com uma pele de cobra, né, de sucuri. A caixa de Mar Abaixo ela é feita tradicionalmente de macaúba, né, que é uma madeira nobre, muito presente aqui na região, mas também pode ser feita de metal e de madeira reciclada, né. Atualmente, com o desenrolar, né, do Mar Abaixo, era muito mais rápido a construção dessas caixas, né, a partir de zinco, né? Daquelas folhas de zinco que servem para fazer calha, telha, porque era mais rápida a confecção, né? Porque a madeira não precisava ficar curando ali por muitos dias. Então, eles faziam com a folha de zinco, e aí eles utilizavam, às vezes, ou a pele de animal, ou para facilitar mais o processo, às vezes eles compravam algumas peles prontas, né? Mas é claro que muda a configuração, muda timbre, mudam alguns requisitos, né? O som ele é produzido pelo ato de percutir, né, com duas baquetas na pele superior, né, fazendo com que as ondas formadas vibrem a pele resposta ali da caixa, elas consigam gerar essa sonoridade, esse timbre único, né? Como característica rítmica, né? Eu não tenho nenhuma caixa de Mar Abaixo aqui, mas vou demonstrar para vocês. A gente colocou aqui a batida, tá? A batida ela é dada em 8 toques, tá? Quase sempre direita, esquerda, tá? Essa movimentação. Sendo que aonde a gente tem negrito e sublinhado é a acentuação, né? Que é para dar a linguagem. Então ficaria... Né? Então ficaria mais ou menos essa linguagem, né? O toque ele diferencia de comunidade para comunidade também, tá? Ela citou algumas comunidades como Laguinho, Curiaú, mas também a gente encontra esse Mar Abaixo aqui no estado, por exemplo, no Mazagão, né? E essas características, né, de ritmo, de essência, essas levadas, elas sofrem algumas alterações, tá? De comunidade para comunidade. Ok. Então, gente, isso foi um pouquinho do que a gente trabalhou, do que a Laura trouxe como mestre popular do Amapá para a nossa comunidade mais científica, né, para os nossos alunos do curso de licenciatura em música. E qual era a ideia? Era aproximar esses licenciandos de outras culturas e outras músicas, para além da música erudita. O nosso currículo ele é muito recheado dessa cultura mais erudita, e aí a gente tem tentado romper um pouco com isso,
até porque aqui a gente tem muita coisa da cultura do Amapá e o currículo não privilegia isso, e a gente começou, então, a trazer isso dentro das disciplinas, dentro dessa formação, e tem sido uma prática já, de maneira que eles possam conhecer e entender as práticas musicais desse contexto mais local, social do Amapá, e, principalmente, compreender o processo de ensino-aprendizagem, né, dessas músicas, dessas manifestações, para poder eles trabalharem nas suas práticas de ensino da música, como que o Felipe demonstrou aí, que a Laura ela levou para a sala de aula uma caixa, ela cantou, ela falou sobre o canto, como que se dá toda a programação da manifestação, e mostrou, falando, olha, metodologicamente ela mostrou como se toca, como se bate, quais são os materiais utilizados, e aí a ideia é que a gente se aprofunde nisso, e aí a gente também leve para as nossas práticas de ensino e aprendizagem da música. Então, era isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Ok? Eu acho que está dentro do tempo, né, Patrícia? Sim, exatamente agora eu ia dizer que o tempo está finalizando. Então, assim, a gente estava muito preocupada assim, com o tempo e tentamos ser bem, mas eu acredito que deu para vocês entenderem bem o que foi feito dentro dessa disciplina, que é a prática de ensino da música. E hoje a gente tem apenas uma disciplina, né, voltada a isso, e também essa parte é uma parte, sabe, somente da proposta da disciplina. A gente fala sobre espaços não formais, né, de aprendizado da música, e a gente trouxe para vocês um pouco do que a gente trata dessa relação com os mestres populares do Amapá. Obrigada, gente, pela atenção. Muito grata, Ana Paula e Felipe. Que história bonita, né? Essa coisa de ele ter sido um aluno e agora é um colega. Que a gente possa viver mais isso, né, dentro dos espaços de educação. É muito bonito de ver. E conhecer também, né, o Mar Abaixo. Que legal, eu não conhecia um presente hoje. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito grata. Kátia Rodrigues, você está pronta? Estou, agora estou. É porque deu então, um problema. A palavra é sua. Deu um problema. Fique tranquila que acontece. Muito grata, fique à vontade. Tá, muito obrigada. Bom dia, eu sou Kátia Regina, sou aluna do curso de pós-graduação de arte cênica da Universidade Federal do Acre, e esse trabalho que nós vamos apresentar é uma das atividades que nós desenvolvemos na nossa escola. Eu sou professora da escola Valdir Garcia, que tem educação integral e tempo integral aqui em Manaus. Bem, nós fizemos uma reformulação do nosso projeto político-pedagógico, né, porque a nossa escola não era em tempo integral, no nosso currículo, e começamos a convidar a comunidade escolar para participar de nossas atividades de uma forma mais, assim, mais envolvente, né? E nós temos hoje, atualmente, 50 alunos haitianos e imigrantes. Então, nós criamos um projeto chamado Pluralidade Cultural, que tem o objetivo de valorizar a diversidade, né, que tem dentro da nossa escola. Nós temos alunos brasileiros, venezuelanos e haitianos. E esse projeto, ele tem como objetivo as contribuições da interação, a valorização e integração de cultura existente entre os alunos, os pais e responsáveis, envolvendo as práticas pedagógicas da oficina de teatro, a qual eu sou professora, né? Bem, então, em respeito a essa diversidade, nós fizemos muitas reuniões, nós acolhemos, nós recebemos os imigrantes, porque quando eles chegaram na escola, eles falam ainda o crioulo, o francês, né, por conta da colonização, e nós procuramos assim envolvê-los no nosso ambiente escolar. E aqui vocês estão vendo mães, né, haitianas e venezuelanas, onde nós fizemos uma receptibilidade,
nós ouvimos os relatos de experiência, por que eles vieram de seus países, passaram por uma adaptação, por uma integração, e foi assim muito rico nós podermos conhecer a realidade desses povos, né? Então, a partir daí, nós começamos, dentro da oficina de teatro, ter troca de experiências, de relações interpessoal, ouvir muita escuta dos alunos brasileiros com os nossos alunos migrantes. E o mais interessante assim é que a gente conseguiu se comunicar, apesar do idioma, né? Nós conseguimos nos comunicar e houve assim uma afetividade, uma identificação muito grande. Então, junto com a oficina de teatro, nós começamos a fazer a introdução da história do teatro, fizemos resgate de cantigas, de brincadeiras, música popular brasileira e internacional, e também nós fizemos o resgate de músicas haitianas e venezuelanas, né? E eles passaram a interagir muito na escola, porque esse projeto nós fizemos dentro da sala de aula uma explanação dos aspectos políticos, econômicos, turísticos, culturais, do Haiti, da Venezuela e do Brasil. E nós percebemos que eles assim conseguiram compreender como era esse cotidiano, essa vivência. E, a partir dessa partilha, desse trabalho, eles começaram a compreender melhor de onde o colega tinha vindo, qual era a história do colega. E era assim, muito bom, porque você percebia assim, uma integração, não um afastamento, né? E aí, dentro desse projeto, nós desenvolvemos um projeto de temperos e saberes, que foi justamente a culinária desses países. Os alunos foram ao mercado, depois eles foram à feira, compraram todos os ingredientes, logicamente organizado pela escola, né, apoiados, e as mães venezuelanas, haitianas e brasileiras, elas prepararam os pratos, né? E após eles conhecerem toda a parte política, econômica, social, compartilhar, conversar dentro dos espaços da escola, eles tiveram a oportunidade de preparar esses pratos e degustar. Então, essa aqui é a Judite, a mãe haitiana, preparando a sopa da liberdade, que eles comemoram o dia da independência do Haiti. Todo dia 1º de janeiro ela é feita à base de girimum, né, com legumes. E aí vocês estão vendo também eles preparando cartola, que é uma alimentação feita de banana, canela e queijo, que é um prato pernambucano, né? E aqui a arepa venezuelana, que ela é feita de milho. Então, eles tiveram essa oportunidade de compartilhar, os pais estavam na escola, os alunos, os professores, eles prepararam, e foi esse momento de muita troca, né, que nós tivemos. E depois nós resolvemos passar essa experiência em forma de teatro, né? Nós fizemos todas as atividades de preparo, de jogos teatrais com eles, relaxamento, tudo que o sistema oferece em relação à questão do teatro, nós fizemos. E nós fizemos essa apresentação no Teatro Amazonas aqui de Manaus, onde a casa teve muitos haitianos, muitos venezuelanos, muitos brasileiros que prestigiaram o trabalho deles, onde eles eram protagonistas, né? E a gente vê assim, a alegria, o envolvimento deles em estarem fazendo parte, né? Assim, sem aquela diferença, sem aquela discriminação. Graças a Deus, na nossa escola, nós derrubamos isso através de todas as artes integradas e através de toda a convivência. E hoje nós temos uma troca muito grande cultural dentro da nossa escola por conta dessas ações. E nós também desenvolvemos com eles contações de histórias, leitura com imagem, teatro de fantoche, que já envolvendo os brasileiros, haitianos, na parte de corporeidade, né, de espontaneidade do aluno, de protagonismo, da criatividade deles. Eles tanto eram espectadores, né, quanto assistiam seus colegas, quanto eles são ainda encenadores. E eu vi assim, um crescimento muito grande, né, em relação à questão do desenvolvimento deles. Nós unimos aí o teatro com a filosofia, tratando de temas atualizados, da reflexão, do senso crítico, como a diversidade, né, a questão da preservação da natureza, a questão da violência, combate à violência infantil,
sobre a adolescência, sobre o ser, sobre a família. Então, assim, eles tiveram a oportunidade de avaliar, de, de, de realmente analisar, de ter o seu senso crítico aguçado em relação a muitas coisas que acontecem na atualidade, e muitos desses temas se tornaram apresentações que eles levam para as outras classes, para a escola, como motivo de reflexão. E aqui a tutoria envolvia assim, a questão do projeto de vida, né? O que eu quero ser, como crescer, quando crescer, né? O que eu quero ser. Então, é muito discutido na escola essa questão deles escolherem, de eles terem essa liberdade de ter contato com várias áreas, inclusive artística, para que eles possam assim se sentir livres nas suas decisões. Aqui a gente trabalhou com eles o aquecimento corporal, a pantomima, o ritmo, o movimento. E Pulpo fala que o teatro pode ser um eixo de trabalho absolutamente fértil no âmbito escolar. E nós vemos isso acontecer dentro da escola, porque através do teatro e também das outras artes integradas, nós temos visto o crescimento, o desenvolvimento. Na nossa escola, nós temos uma carga horária propícia a fazer esse trabalho, não é como em outras escolas que eu vejo que essa escola, a carga horária é muito reduzida, né? Então, a gente se sente muito à vontade para desenvolver esse trabalho com as crianças. E aqui nós também fazemos um trabalho de envolvimento com os pais, né? Vocês estão vendo essa foto à esquerda, pai e mamãe tocando violão, aí fazendo atividade de sarau com eles. Acima tem uma criança que está praticando aí a assembleia, que é o momento que eles têm para falar, dizer o que eles acham que tem que melhorar na escola, qual é a posição deles em determinadas decisões da escola, eles têm assim, participação direta nas decisões da escola. E aqui a pintura das paredes da escola, né? Onde eles trabalham aí a questão da criatividade, do senso artístico, da imaginação, do trabalho em equipe, né? Do protagonismo. E aqui eles têm, dentro das nossas oficinas, as confecções de cenário, pintura em rosto, desenhos de figurinos dos musicais que nós fazemos alguns musicais, né? E nós temos também a participação dos pais, né? Bem, então, encerrando, eu creio que esse trabalho de interatividade entre os imigrantes e brasileiros gerou aí cidadãos analíticos e ativos, com uma consciência social, pensamento crítico, trabalho em equipe, protagonismo, empatia, criatividade, sensibilidade estética individual e coletiva, né? Nós entendemos que o teatro potencializa valores, agrega pessoas, desperta ações, desenvolve e consolida diversas relações, promove o diálogo. E eu vou fechar aqui com o pensamento, uma escrita reflexiva de Leonel Carneiro, que diz o seguinte: reforço, portanto, a ideia de que o espectador de teatro não existe apenas no espaço da representação. Ele é uma pessoa real que mora em algum lugar, tem uma ocupação, amigos e famílias. Desta maneira, a sua experiência no teatro está profundamente ligada à sua experiência de vida e seu lugar no teatro tem relação direta com o seu contexto sociocultural. Então, é uma escrita, né, onde o Valdir Garcia se identifica muito. Eu, como professora, também me identifico muito, porque esse é o lugar daquela pessoa que é espectador. Ela não somente atua na representação, mas tem tudo a ver com a sua vivência, com o seu contexto sociocultural e com a sua experiência de vida. Então, aqui algumas referências, e eu agradeço a oportunidade. Muito grata, Kátia. Muito, muito interessante tudo isso que você trouxe para a gente. As crianças poderem participar das decisões dentro do ambiente escolar. Nossa. Né? Eu acho que os pais dentro da escola é fundamental, né? Para que eles não entendam que lá é só um espaço em que elas estão, mas que também é parte de um espaço familiar, né? Trazer o ego.
nesse lugar. Eles são muito envolvidos, e quando eu estou de licença, agora que a minha defesa foi terça, então foi aprovada, graças a Deus, no mestrado, né? Parabéns, que legal. Obrigada. Quando eu voltar, eu quero voltar cheia de novidade para eles. Obrigada, é um prazer muito grande participar com vocês. O prazer é nosso, que lindo, muito grata por essa partilha, super importante. Eu vou chamar aqui a nossa sequência, a Luciene Vieira. Fique à vontade, Luciene. Bom dia. Seu material. Bom dia, a palavra é sua. Bom dia, gente. Eu vou apresentar aqui meu slide e daqui a pouco eu apareço. Vou desligar a câmera, viu? Porque a internet está fraca. Vocês conseguem ver? A gente consegue ver, só que não está apenas um slide na tela ampliado. Acho que você está configurando aí, né? Eu estou vendo 3 slides ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. E agora, como é que eu faço aqui? Você tem que fechar de novo e abrir. Isso. Parece... Foi agora? Foi. Sim, gente. Eu acabei não colocando porque a demanda foi muito grande, o título, né, do evento, mas eu sou Luciene Vieira, eu falo da Bahia, de Amargosa. Esse trabalho, ele foi apresentado... Como é que eu faço para passar aqui? Há um componente que eu fiz do curso de especialização em arte e educação na UFBA, na EBA, Escola de Belas Artes, e é um relato de experiência desse artigo. Eu fiz um recorte porque ele é muito grande, e eu trouxe aqui, né, o tema do meu resumo é sobre gênero, raça e classe, reflexões a partir da obra de Florestan Fernandes. Na introdução, né, eu vou falar que o presente relato de experiência foi um artigo apresentado ao módulo do curso de especialização em arte e educação da Universidade Federal da Bahia, na Escola de Belas Artes, e se propõe a discutir as contribuições de Florestan Fernandes a partir da obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, para pensar o espaço do negro na sociedade brasileira. Vale salientar que esse artigo eu não fiz pensando no contexto da sala de aula, e sim para o componente da disciplina. Pensando a questão racial no Brasil atual. Florestan vai dizer que, após mais de 50 anos da publicação da obra, que foi analisada, a reflexão em torno das questões raciais no Brasil atual ainda se faz extremamente pertinente e tem ganhado cada vez mais força na arena do debate. Nesse sentido, o tema sobre sociedade de classe é um tema do século XX e ainda bastante relevante no século XXI, pois Florestan nos mostra como foi a exclusão social no Brasil. Por longos anos, o negro ele foi submetido às mais duras formas de servidão e subserviência, escrevendo a história desse país, o último país da América Latina a descrever a abolição da escravidão. E mesmo após a Lei Áurea, de 1888, a situação do negro não se alterou, visto que este foi negado o direito à terra, ao emprego e ao ensino. Nessa direção, né, a partir daí, podemos perceber na contemporaneidade que a democracia racial nunca ocorreu nem no Brasil nem fora dele, em que o mascaramento existe, porém a estrutura racista persiste, criando assim vulnerabilidades. O racismo que aqui se afirmava foi fortalecido com o projeto de nação que previa tornar o Brasil um país majoritariamente branco, submetendo os negros aos lugares mais degradantes, aos piores empregos e às mais precárias condições de moradia. E vendo o trabalho da colega aí sendo desenvolvido em sala de aula, se faz mais ainda necessário a gente estar fazendo essa leitura mesmo de Florestan Fernandes, né? As questões que nortearam esse artigo foi... a construção deste artigo foram quais as contribuições de Florestan Fernandes para o debate da democracia racial no Brasil, quais as relações entre os escritos de Florestan Fernandes e as questões raciais no Brasil atual, que são muitas. Eu acabei não elencando. E a metodologia que eu utilizei foi um ensaio teórico construído a partir de uma revisão de literatura que articula ideias de espécies na literatura científica
publicada acerca do tema e sobre o autor, com o objetivo proposto, né, que foi falar sobre essa questão da raça, do gênero. Para alcançar este objetivo, decidiu-se dividir esse artigo em seções. Aí, no meu artigo, na primeira parte, eu vou falar sobre as relações entre gênero, raça e classe, a partir da visão de Florestan Fernandes. Posteriormente, em uma segunda sessão, as discussões e reflexões suscitadas a partir da perspectiva da educação democrática apresentada pelo autor. E, no último momento, eu vou discutir as questões raciais no Brasil atual, considerando as contribuições de Florestan. E, por fim, a última sessão, algumas considerações às quais a construção deste trabalho suscitou, que foram muitas. E aí as palavras-chave que eu utilizei foi raça, desigualdade social, educação democrática e Florestan. Para concluir, a análise sobre raça, classe e gênero, a partir da obra Integração do Negro e a Sociedade de Classe, nos leva a refletir, na atual conjuntura, o quanto os negros e negras ainda continuam sofrendo as desigualdades, quando nos esclarece que a ideia de democracia racial não é uma história única. Nesse contexto, a história da desigualdade racial no Brasil confunde-se com a própria formação da identidade nacional, tendo em vista que negros africanos escravizados foram trazidos ao território brasileiro já na primeira metade do século XVI, como mão de obra cativa na produção açucareira que se iniciava. Desse período até a assinatura da Lei Áurea, em 1888, foram mais de 3 séculos de escravidão formal do país. E aqui estão as referências do meu trabalho. É isso, gente. Luciene, muito grata pela sua partilha. Poxa, né? Essa coisa do tempo é muito triste, porque... Muito triste. Tinha muito o que contribuir, mais o que falar, né? Apresentar, mas o tempo é muito curto. Mas, de todo modo, gratidão, né? Pelo aceite, e, sobretudo, por a gente ter criado essa temática para estar discutindo em um evento tão importante. Sim, somos nós que agradecemos, assim, o seu debate era muito importante para ser aprofundado, que a gente tenha outras oportunidades. Eu já vou dizer também que a gente pode, aqui, quem está na mesa, né, das palestras, quem se sentir confortável de colocar os e-mails no nosso chat, para que a gente possa trocar entre nós, porque eu acho que uma experiência pode sempre complementar a outra, né? A gente pode alimentar esse campo de troca entre algumas pesquisas que se conectam mais. Agradeço muito e vou chamar para fechar a nossa mesa, nossa primeira mesa do dia, a Bárbara Santos novamente. Fica à vontade. A palavra é sua, Bárbara. Olá, pessoal. Vamos lá, então. Deixa eu ampliar aqui. Qualquer problema de se cortar, daí vocês me avisam, por favor. Dá para ver em tela cheia? Dá sim, tá? Pode seguir. Ok. Bom, então esse trabalho é um outro trabalho que eu fiz, que eu desenvolvi com os estudantes, que é Como Eu Me Vejo, Autorretrato, Identidade e Pertencimento. Bom, então esse trabalho também é um fruto de relatos de experiência, a partir de uma sequência didática realizada no mês de abril, né, que foi desse ano, com 4 turmas de estudantes de terceiro ano, dos anos iniciais, do ensino fundamental, no contexto da aula de arte, numa escola pública municipal de ensino integral, localizada em Limeira, no estado de São Paulo. Então, para isso, os estudantes receberam um espelho. Então, a ideia era trabalhar o autorretrato a partir do espelho, né? Como que esse objeto poderia aí potencializar uma forma, né, de pensar quem eu sou, né? Quer dizer, todas essas perguntas, essas questões que eles se fazem muito nessa faixa etária, né? Como eu me vejo. Então, foi um pouco essa ideia. Então, o espelho foi esse objeto
na qual eles posicionaram sobre a mesa, e na sequência foi proposto, a partir do desenho, como eles se viam, né? Então, nesses trabalhos foi possível observar a apropriação dos estudantes, né, a valorização dessas marcas que são singulares e que atravessam diferentes épocas, gerações, tempos e espaços. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu retorno aqui nessa outra parte. Então, esses são os trabalhos dos estudantes. Isso aqui, espera um pouquinho. Não cortou. Ai, que eu estou sem ver aqui. Bom, então, foi pensar um pouco, então, a partir desses autorretratos, né, como eu me vejo, né, eu acho que essa é uma atividade muito interessante, eu faço com todos os anos de escolaridade que eu tenho contato, mas foi possível perceber essa forma de registro, né? Quer dizer, como eu me vejo é uma maneira, assim, de se colocar um pouco como o outro também me vê, né? Então, foi muito interessante, porque eles se viam no espelho e aí eles falavam, mas eu vou desenhar aquilo que eu estou vendo no espelho, ou aquilo que ou aquilo que o colega, ou que alguém, ou se é um pensamento de alguém sobre mim, né? Então, ficava muito essa questão. E aí eles foram fazendo, né? E durante o exercício, foi importante trabalhar essa questão de identidade, né? Que é algo que está no currículo, vem permeando desde o infantil, da educação infantil, que é pensar essa identidade deles, né? Quer dizer, a partir do momento que eles se veem no espelho e se reconhecem, né, como esse sujeito pertencente, né, ou essa pessoa que tem direitos, que tem deveres, quer dizer, como que isso se coloca no registro, por exemplo, né, que foi o trabalho que a gente fez aqui um pouco, né, essa tentativa de buscar. Nós fizemos primeiro esse exercício de se olhar no espelho e se reconhecer, né, a partir das suas vestimentas, a partir da sua cor da pele, a partir de como você se reconhece. E aí foi muito interessante, depois eles olharem esses autorretratos, né, a gente colocou isso tudo bem visível, para que eles pudessem ver o deles e o dos estudantes, dos colegas. Então, foi muito interessante, porque eles, acho que a partir desse registro, né, eles ficavam pensando, mas aquilo que está no espelho, que está refletido ali, é o que eu realmente sou, ou é aquilo que o outro me vê? Então, foi um pouco esse trabalho. Também foi uma coisa, assim, bem interessante nesse processo, que como a gente expôs isso no corredor, então os outros estudantes de outras salas olhavam esses autorretratos pensando, nossa, será que é alguém que eu estou pensando que é? E daí eles, é mesmo. Então, assim, alguma característica mais marcante, ou é o jeito que prende o cabelo, ou é o óculos, ou é a roupa que vem, quer dizer, é alguma marca que nos torna diferentes, né? Porque eu acho que um pouco o autorretrato, ele traz essa singularidade, que é mostrar onde nós somos diferentes. E nós nos humanizamos, nos tornamos humanos por essa diferença, né? Então, eu acho que é um pouco eu acho que foi um pouco esse movimento aqui. Não travou nada não, né, gente? Não, tá seguindo. Bem na hora que ela perguntou, travou. Isso aqui tem outro gente para tentar. Voltou agora, voltou. Voltou, tá joia. Aí vocês me avisem qualquer coisa. Então, foi uma dessas questões, né, de, primeiro, eles se perceberem enquanto eles se colocarem nesse espaço, quer dizer, o espelho também é uma forma de nos aproximar daquilo que quer dizer, aquilo que a gente está olhando não necessariamente é o que a gente é, mas é uma forma de olhar. Quando eles vão para o registro do desenho, quando eles vão depois
trabalhar as tonalidades, trabalhar as escalas de cores, a gente entra muito na questão do lápis cor-da-pele, né, que eu acho que isso é uma questão aí muito comum aos professores de arte, né, que é pensar aí como que a gente pode trabalhar essas diversas formas de representação da cor da pele. Então, acho que isso também foi um processo bem interessante com essa turma, com essas turmas, foram 4 turmas que a gente fez, que é pensar esses processos, então, de identidade, quer dizer, como eu me vejo, né? Como eu me representar, qual é a tonalidade que mais se aproxima com aquilo que eu sou, o pensamento que eu tenho sobre mim. E como foi um exercício coletivo, eles também colocavam um lápis perto da pele, né? Para, de repente, pensar, mas será que essa cor se aproxima da cor que eu tenho? Será que essa cor que eu estou usando é a forma como eu me vejo? Então, é trabalhar essa identidade e pensar que esse autorretrato é uma forma de olhar, né? De nos olhar e de certa forma, trazer esse pensamento da identidade, né? Que eu gosto muito de fazer esse exercício com todos os anos, porque sempre a gente vê isso, né? Quer dizer, essas características que nos tornam diferentes, essas singularidades que nos colocam num processo de humanização, que é que eu falo que ninguém é igual a ninguém e que não vai ter nada parecido um com o outro. E mesmo que nós temos aqui colegas com cor de pele parecida, nunca vai ser igual. Então, a gente coloca todos os bracinhos juntos e eles vão percebendo que sim, tem diferenças e como que isso aparece, por exemplo, num registro de desenho. Então, a referência foi a Lei 11.645, que foi alterada da 10.639, e, para finalizar, eu vou só falar um pouco rapidamente dessa questão, né, de pensar, então, na apropriação dos estudantes, né, a valorização dessas marcas que são singulares e que atravessam diferentes épocas, gerações, tempos e espaços. Então, quando a gente vê esses autorretratos, eu fico pensando muito nessa questão geracional, né, porque eles estão colocados ali no autorretrato, mas não é apenas eles que estão ali, mas é toda uma história, é toda uma questão da ancestralidade, quer dizer, é todo um histórico que vem, por exemplo, num registro como esse. Então, é pensar, então, nessas singularidades, naquilo que nos diferencia e que, portanto, nos humaniza. Então, respaldado, então, pela Lei 10.639, mas também pela questão do currículo, né, que traz essa questão da história e cultura afro-brasileira, que a gente vem, então, discutindo desde aí da educação infantil, trazendo esses exercícios aí de pensar a identidade e o pertencimento, e no currículo de arte do município de Limeira, isso também está bastante colocado aí para a gente. Então, esse foi um pouco essa ideia. Aqui são os painéis, né, que a gente depois fez a exposição coletiva, e eu, então, finalizo aqui, deixa eu interromper. Bom, gente, Muito então, grata. gostaria de agradecer. Obrigada. Bárbara, a gente tem uma pergunta da Deusa Maria de qual é a idade dessas crianças. Isso, olha, esse que eu mostrei é 3º ano, seria 8 ou 9. Ah, legal, muito grata. Bom, agradeço novamente a apresentação da Bárbara. A gente finalizou as apresentações dessa mesa, e eu queria saber se alguém aqui, entre as pessoas que apresentaram, desejam dizer algo, perguntar, trazer alguma reflexão. A gente tem 6 minutinhos para outra mesa iniciar, então existe um mínimo tempo, caso alguém queira dizer alguma coisa, fique à vontade para abrir o microfone. Sobre as perguntas do público que não está com a gente aqui nessa sala da apresentação, mas está assistindo pelo YouTube, foi apenas a pergunta da Deusa Maria. A gente ficou atento a esse cuidado, tá? Fique à vontade, caso alguém queira trazer algo para essa roda.
Pode falar, Bárbara. A ideia de levantar a mãozinha é boa, se alguém mais quiser falar na sequência. Então, eu queria novamente agradecer o espaço, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir essa temática. No primeiro trabalho, eu não foquei tanto nessa questão, mas eu acho que perpassa, né, as relações de fotografia, de cinema, eu acho que não só a questão da lei, né, que isso está colocado no currículo oficial, está colocado nos documentos que a gente tem acesso, mas é pensar essa identidade como algo que vem vindo desde a educação infantil, né, todos os trabalhos aqui, eles têm esse fio condutor de pensar essa questão da história, da memória coletiva, né? Quando a gente está falando dessa questão de pertencimento, de identidade, a gente está trazendo essa história da memória coletiva que está povoada dessas histórias, que está povoada dessas ancestralidades, que, de certa forma, nos constitui, nos humaniza, né? Então, eu fico muito provocada e muito estimulada, né, de ver tantos trabalhos que vem trazendo a pessoa da Bahia, o pessoal de todos os lugares do Brasil, né, em São Paulo também, fazendo muita coisa, né? Então é muito interessante esse evento plural de práticas, de ideias, enfim, todo mundo aí de vários cantos, né? Então acho que isso é muito interessante, né? É pensar também, para finalizar, essas tecnologias, né, que nos colocam em contato aí com essas novas formas de nos comunicar, né? Eu acho que isso é bem potente de pensar. E então trazer todas essas ideias, enfim, tudo que a gente falou aqui nessa mesa, assim, que foi tão rico e tão motivador para a gente continuar trazendo, né, todas essas coisas que a gente vem fazendo, né, de uma forma, os relatos de experiência que tem tanta potência, né, enfim, que é uma pesquisa viva, né, pesquisa da escola, uma pesquisa que está no dia a dia, está no chão da sala de aula, então acho que isso é muito importante. Gostaria de agradecer muito a Patrícia, o pessoal, o Thales, depois que fez contato comigo também, pessoal da organização, muito, muito grato mesmo, viu, gente? Muito grata a todos aí, muito obrigada. Pode falar? Eu gostaria também de agradecer esse espaço. Acho que é muito importante a gente, assim como a Bárbara falou, trazer a sala de aula, o que a gente faz em sala de aula, né, para esse espaço, para o Brasil inteiro ouvir relatos de experiência de várias cidades, de várias regiões, é muito interessante. Eu consegui perceber o quanto nós, professores de arte, nós estamos desenvolvendo na escola, né? Desenvolvendo nesse espaço acadêmico, que às vezes a gente não consegue trazer, né? Não consegue compartilhar, até mesmo dentro da escola, com as outras áreas, com as outras disciplinas. E é muito legal a gente estar aqui, tendo esse espaço, essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho também, que a gente consegue fazer dentro dessas comunidades, com essas crianças que estão, né, particulares, enfim, do Brasil inteiro. Gratidão por todos que entraram em contato comigo para a apresentação e tudo. Fiquei nervosa um pouquinho, porque foi a minha primeira apresentação, assim, minha primeira comunicação, relato de experiência dentro de um evento, mas é isso. Gostaria de agradecer bastante. Obrigada. Muito grata, meninas. Aqui no chat também, as demais palestrantes estão agradecendo. A Cíntia disse que é uma experiência maravilhosa, gratidão. A Luciene disse que lindo. E eu aproveito, então, esse 1 minuto restante para o início da próxima mesa, honrando o horário aqui. Esse convite para mediar essa mesa, agradeço toda a organização desse evento tão importante, que é o 6º Seminário de Arte e Educação Práticas Contracoloniais. Eu acho que é importante dizer, né, nomear de novo, falar o nome desse evento, porque ele é fundamental para que a gente continue buscando fazer desse país um espaço melhor, né? A gente está vendo aqui, durante esses dias do evento, que é possível, né? A gente pode fazer com que as coisas sejam melhores, e eu acredito que não tem
espaço melhor do que sendo esse viés de arte e educação que a gente ocupa. Agradeço ao professor Leonel por esse convite, por esse aceite, né, da fala aqui hoje, e sigam acompanhando, a gente já vai começar uma outra mesa agora, ao meio-dia, até o final do dia de hoje, a gente ainda tem bastante coisa nesse evento fundamental. Muito grata a Luar Maria pelo apoio nessa mesa de hoje, que foi muito atenciosa e cuidadosa com a gente. Muito grata a todos do evento que trabalham nele e que estão fazendo ele acontecer. Ficamos por aqui, então, obrigada. Um beijo, até mais. Prazer enorme. Obrigada também, um prazer, Patrícia.